Nosso tema de hoje é Encontro com Deus. Encontro com Deus sempre é tremendo e sempre é maravilhoso, né? Encontro com Deus sempre transforma a nossa vida, abre os nossos olhos, né? Molda o nosso coração, dirige a nossa mente, né? Encontro com Deus sempre traz novidades, né, para nós, porque nós descobrimos sempre aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer para cada um de nós no nosso dia a dia. E Deus é maravilhoso e a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. E nós temos que desfrutar dessas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E nós só sentimos o renovar dessas misericórdias do Senhor quando nós temos esse encontro com Deus, né? Que pode acontecer na sua vida uma vez na vida, mas que de repente pode acontecer na sua vida todos os dias, quando você busca a presença do Senhor, o nosso Deus. Eu quero recordar com você aqui um texto bíblico lá do livro do profeta Isaías, que eu gosto muito de ler esse texto bíblico, porque ele faz parte da nossa liturgia. Ele é a liturgia do nosso culto, Isaías capítulo de número 6. Ele é a liturgia do nosso culto, né? A nossa liturgia segue essa ordem de Isaías capítulo de número 6. Porque ele adentra o templo, ele tem um encontro com Deus, ele se sente pecador, ele confessa o seu pecado, o anjo toca os seus lábios e os seus pecados são perdoados, e aí então, se sentindo agora purificado, ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele diz: Senhor, eu estou aqui, pode me enviar porque eu estou à sua disposição, né? Essa é a nossa liturgia do nosso culto, de todo domingo à noite, nós seguimos essa ordem, né? E o texto diz assim, lá em Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Deus, é a tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este tema, amados irmãos, é muito interessante e muito gostoso de conversar sobre ele, né? Eu confesso que eu gosto de orar, eu gosto de conversar com Deus, né? E tem vezes que não tem outra coisa a fazer a não ser conversar com Deus, para que você possa cumprir a palavra de Deus na sua vida, que Ele diz: olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E aí então você vai para a presença do Senhor nosso Deus, até que você consiga se libertar do seu fardo e daquilo que está pesando. Confesso aos irmãos que de vez em quando eu luto muito, eu faço igual Jacó, né? Eu luto bastante com o Senhor nosso Deus, né? Eu falo bastante, né? E eu choro bastante também, e eu canto e coloco tudo nas mãos do Senhor nosso Deus, né? Mas também quero dizer para os irmãos que isso é algo tremendamente maravilhoso para a vida daqueles que amam e praticam esse tempo de oração, né? Porque eu confesso aos irmãos que eu não sei se eu estaria vivo se eu não tivesse esse refúgio que é o Senhor para buscar, né? Nesses tempos em que a gente passa de lutas e dificuldade, né? Só o Senhor para nos manter também vivos
e salvos, né, nesses momentos. Hoje, às vezes eu sinto um pouco cobrado, né, por mim mesmo, e também eu me sinto cobrado pelo Espírito Santo de Deus a buscar mais a presença de Deus, né? Algum tempo atrás, eu tinha uns companheiros de oração, eu tinha uns amigos de oração. De vez em quando eles saíam, né, para passeio assim, encontravam algum lugar e vinham a algum lugar, e quando eles voltavam, eles diziam assim: pastor, eu encontrei um lugar de oração, né? E aí nós nos reunimos e rumávamos para esse lugar, porque esse tinha sido o lugar descoberto que era o lugar de oração, né? E ali nós íamos, subimos morro, descimos morro, né? Para chegar nesse lugar que alguém dizia assim: olha, esse é um lugar de oração, né? E como nós costumávamos orar juntos, aquele lugar que era descoberto, nós íamos mesmo porque sabíamos que ali seria uma bênção, aquele momento de desfrutar ali com aqueles irmãos, naquele local, na adoração e louvor ao nome do Senhor nosso Deus. Alguém pode até dizer para você o seguinte, né? Ah, mas quem disse que existe o lugar certo para orar, né? Jesus mesmo disse, né, ó, se você tiver que orar, entra lá no teu quarto, lá é um lugar de oração, né? Pode orar lá dentro do teu quarto. Ele diz, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dele, e eu sei disso. Eu glorifico a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você também uma coisa, que só aqueles que oram, que têm intimidade com Deus, que buscam o Senhor nosso Deus, sabe onde é esse lugar desse encontro com Deus, né? E onde o fogo desce, né? E que ninguém pode impedir, né? Desse fogo descer, e ninguém pode deter esse fogo de descer e de a glória do Senhor nosso Deus visitar as nossas vidas, né? Eu digo isso por essa experiência que a gente tem no dia a dia de oração, né? Por essa experiência que nós já passamos, né? De ter essa equipe que realmente encontrava o lugar de oração. Olha, é ali, pastor, que nós vamos orar. Mas por que vocês têm que ir lá? Né? É porque Deus tem os seus lugares, Deus tem os seus momentos para conosco, né? E Deus gosta que nós estejamos na sua presença desta forma, né? E esses encontros com o Senhor nosso Deus, amados, eles são tremendos, né? Quem está vivendo e passando por essa experiência nesse tempo hoje, né? Nesse tempo que se chama hoje, são os nossos irmãos lá na Ucrânia, né? Eles só estão hoje como eles estão, como eu vi um testemunho do pastor dizendo, olha, nós estamos comendo pão, mas os nossos filhos estavam precisando de um alimento mais assim, então a minha esposa saiu na casa de irmãos para buscar umas batatas, para fazer uma sopa, para que eles comerem alguma comida quente, porque esse é o último dia do inverno, o sol está chegando, mas eles precisavam de comer alguma coisa quente ontem. Mas enquanto eles estão vivendo esse momento de dificuldade, eles não perderam uma coisa. Eles não perderam o amor e o temor a Deus, não perderam também o amor ao templo, à igreja e à comunhão, e eles continuam se reunindo, eles continuam saindo de suas casas, indo para o templo, indo para o lugar onde eles podem estar e estar em comunhão, e orando e buscando ao Senhor nosso Deus. E amados, se não fosse esses encontros deles com Deus, não fosse esse tempo deles na presença do Senhor nosso Deus, não fosse o temor de buscar o Senhor, a Rússia já tinha varrido eles dali tranquilamente. Mas não é isso que tem acontecido, né? Através desses encontros diante do Senhor nosso Deus, com lágrimas, com clamor, com fome, com dor, né? Esses corações buscando ao Senhor, é que nós temos visto aquilo que o Moisés viu e que aconteceu quando o exército faraó estava perseguindo o povo de Israel. A Bíblia diz que o Senhor, né, travou a roda dos carros de faraó. As rodas não andavam mais, né? E aí nós ouvimos dizer, né, que os tanques acabam a gasolina, o combustível dos tanques, e eles não podem seguir com os tanques. Os soldados estão meio que perdidos e vão perguntar coisas para os ucranianos.
Os ucranianos estão dando comida para eles, né? Mas como é que isso pode acontecer com um dos melhores exércitos do mundo em um lugarzinho tão fácil de ser dominado, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Do outro lado, né? Lá na Rússia mesmo. E que nós nunca vamos ficar sabendo, porque eles não vão querer contar o que Deus está fazendo lá do outro lado. Nós vamos só ouvir o que está acontecendo aqui, porque os cristãos vão dar testemunho, mas eles não vão. Mas muitas coisas estão acontecendo. E, amados, quando nós oramos, quando nós vamos para a presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, coisas maravilhosas acontecem, né? Quando o povo de Deus ora. Eu quero compartilhar com os irmãos a respeito dessa visão aqui de Isaías, né? Primeiro, só para a gente aqui no contexto, né? Isaías começou a atuar no reino de Uzias. Uzias, ele reinou durante 52 anos. Então, para os irmãos imaginarem, né, que Isaías deve ter começado a profetizar no final do reinado de Uzias, né? Porque Isaías, ele profetizou sobre 4 reinos. Sobre o final do reinado de Uzias, né? Depois Jotão, Acás e Ezequias. E o reinado de Uzias foi um reinado muito próspero para o povo de Israel, né? Judá tinha aquele espírito de segurança, de tranquilidade, por causa desse grande rei que eles tinham. Eles foram muito prósperos, né, em todos os aspectos, tanto na questão de guerra, quanto na questão de estabilidade política, né, social, econômica, no tempo de Uzias. E Isaías, no ano em que Uzias morre, Isaías se sente assim como que faltando alguma coisa. Esse homem era um homem que governou na direção de Deus. É lógico que ele fez alguma coisa errada, mas ele também sofreu as consequências. Mas foram 52 anos, e agora Isaías, no final do reinado de Uzias, ele acompanha tudo e diz: e agora? O que é que vai ser de nós? Ele era o profeta. As pessoas esperavam também algo dele. E aí ele diz: e agora? Depois de 52 anos de prosperidade, de crescimento, o reino de Israel, amados irmãos, o reino de Judá, né, era tão próspero e tão temido que os egípcios ficaram lá dentro da sua casa e não saíram. Eles tinham medo de Judá. E Isaías, naquele momento, alguma coisa que acontece com ele é interessante. Ele sente desejo de orar e o lugar que ele foi chamado para orar foi no templo. Deus poderia ter levado Isaías para um encontro com ele em qualquer outro lugar, mas Deus decidiu levar Isaías para orar lá dentro do templo. O ensino que o Senhor tinha que dar para Isaías tinha que ser dado lá dentro do templo. Você já sentiu o desejo de sair da sua casa e vir no templo para orar? Aí alguém diz: mas não é horário de culto. Não, mas eu estou indo na igreja porque eu vou orar lá na igreja agora. Aí você sai de lá, fala assim: espero que o pastor esteja lá para que eu possa ir lá na igreja orar. Eu tive aqui em Agudos 3 companheiros que gostavam de orar aqui na igreja, né? Eles saíam da casa deles e eles vinham orar aqui na igreja. Eu não sei porquê, né? Mas eles gostavam de orar aqui no templo. E Isaías fez exatamente isso. Ele deixa a sua casa e ele vai orar ali na igreja. Ele vai orar lá no templo. E eu quero discorrer com os irmãos aqui, né, essa experiência de Isaías de ir a orar no templo, no lugar onde ele sentiu que ele tinha que orar. Lugar em que Deus chamou para que ele estivesse orando. Não foi porque ele costumava orar. Não foi porque alguém disse para ele: vai orar. Não, mas foi porque ele sentiu no coração que ele precisava ter esse encontro com Deus.
pela situação em que ele estava vivendo, pelo momento em que o povo estava vivendo, por aquilo que poderia advir, né? Ele precisava de conversar com Deus, ele precisava ter um encontro com Deus, né? Então ele vai para o templo. E a Bíblia registra assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, primeira experiência de Isaías quando ele adentra o templo. Ele olha dentro do templo e ele vê Deus ali dentro do templo, assentado sobre um alto e sublime trono. Ele estava incomodado, né? Afinal de contas, um grande rei. Mas o que é que o Senhor diz para ele? Ele estava preocupado com o quê? Com o trono. Com o trono de Judá, com o trono de Uzias. Mas o Senhor diz para ele: olha, Isaías, eu estou assentado no alto e sublime trono. Fique tranquilo, Isaías. Eu sou aquele que governa sobre tudo e sobre todas as coisas. É o Senhor que governa sobre tudo e sobre todas as coisas. E é isso que ele precisa mostrar para Isaías neste momento. Que os reis estão aí, os tronos estão aí, os reinos estão aí, mas é o Senhor que governa. E ele poderia ficar tranquilo, porque o Senhor está sentado no seu trono que é sublime. Aos olhos de Isaías, esse trono tem toda a perfeição material, visualizado ali diante, né, dele naquele momento. Toda pureza moral, toda pureza intelectual, é um trono que está elevado, é superlativo, é belo, é esteticamente perfeito, é grandioso, é glorioso. Isaías tem que entender que o Senhor é que está no trono. E assim, amados irmãos, Deus também faz conosco. Quando nós temos as nossas dúvidas, porque nós temos, mas Deus faz assim conosco também. Ele nos leva para um lugar onde nós vemos e sentimos a sua presença, e os nossos olhos espirituais conseguem ver aquilo que nós precisamos ver, e aquilo que Deus quer mostrar, e aquilo que Deus quer falar conosco, que Ele manifesta também a sua glória. Eu sempre, quando participava nessas reuniões nos montes, né, sempre tinha aquela questão de encandecer, né, o lugar onde você estava, né? E encandecia o chão, às vezes o tronco, as árvores, né? E os meninos sempre falam: pastor, mas está acontecendo. Eu falo: fica preocupado não, né? O maior milagre de Deus, a maior manifestação de Deus não está aí. Ele está no seu coração, né? Ele está na sua vida. Quando você pode entender que Deus é soberano e sobre tudo e sobre todas as coisas, que Ele é Senhor soberano, e que Ele quebranta os nossos corações, e que Ele transforma os nossos corações, e que Ele faz maravilhas. E nós conseguimos contemplar, dobrando os nossos joelhos, né? Reconhecendo que Ele é santo, reconhecendo que Ele é poderoso, e nós podemos ver Ele se assentado na glória. E o homem está aí, mas é Ele que coloca o homem para governar. O homem peleja, mas Deus é que maneja todas as coisas. Em segundo lugar, amados irmãos, ele tem uma visão da glória de Deus e da sua santidade. E essa glória de Deus, ela enche o templo. As abas de suas vestes enchiam o templo. Não dava para ver nada. Isaías tem aqui a visão do domínio de Deus. Deus domina sobre todas as coisas. Ele está à frente de tudo e de todas as coisas. A glória do Senhor se manifesta ali diante dos olhos de Isaías. E ele percebe, ele sente que Deus está mostrando a ele o domínio do seu reino. Que ele governa e que ele tem controle sobre todas as coisas. E que independente dos governos,
Independente do prefeito, independente do governador, independente do presidente, independente do seu pastor, independente do seu apóstolo, independente do seu padre, independente do que for, Deus está no governo de tudo e de todas as coisas. Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas e Ele reina para todo e sempre. É isso que Ele mostra para Isaías. E para onde Isaías olhava dentro do templo, ele via a presença do Senhor, ele via o domínio do Senhor, ele via a glória do Senhor, o nosso Deus. E que é o Senhor que institui governos, é o Senhor que depõe os governos. Então quer dizer para Isaías, Uzias morreu, e mais 3 vão morrer ainda na sua presença, mas eu continuo governando para todo e sempre, porque eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E essa visão que ele tem, amados irmãos, ele vê os serafins também, né? Seres celestiais voando lá por cima, né? E dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda glória está cheia da sua terra. Toda a terra está cheia da sua glória, né? É a glória do Senhor que manifesta ali, né? O termo usado é Shekinah, né? A Shekinah de Deus, no hebraico, né? A glória de Deus que se manifesta, refulgente na sua magnitude. A glória de Deus foi manifesta, amados irmãos, na criação, segundo o Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É a criação manifestando a glória de Deus, falando da glória de Deus. Mas na redenção também nós vamos ver, amados irmãos, os anjos dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. É a glória de Deus se manifestando na criação, é a glória de Deus se manifestando na redenção do homem, é Deus se manifestando a nós e Deus dizendo: eu estou no controle. Deus dizendo para Isaías: eu estou no controle. Encontre o seu lugar de oração, tenha esse encontro com Deus, né? Satisfaça os teus olhos e seu coração da presença do Senhor nosso Deus. Mais uma coisa que Isaías vê ali, ele olha e percebe que a estrutura do templo, né? As estruturas são abaladas, né? Diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Aquele lugar foi sacudido. O Senhor disse para ele: olha, Isaías, para que Deus esteja governando, nós precisamos perder as nossas bases. Para que Deus esteja governando, nós precisamos entender que Ele é maior que o templo, que Ele é maior que os nossos dogmas, que Ele é maior que as nossas leis, que Ele é o Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Neste nosso tempo também, amados irmãos, nós queremos experimentar da presença e ter esse encontro e viver esse temor e esse tremor diante do Senhor nosso Deus. Nós precisamos também romper com algumas coisas que nós carregamos conosco, né? De tradição, de doutrinas. Reconhecer que Deus é maior que o templo, é maior que a instituição, que Ele é Senhor soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. E que Ele não quer falar com você por intermédio de instituição, por intermédio de pessoas, mas Ele quer falar diretamente com você. Porque Ele precisa romper com isso. Porque hoje nós temos sacerdócio universal do crente. É você diretamente com Deus, sem intermediário. É você na presença de Deus, é você sentindo a presença de Deus. É você tendo Deus, como nós cantamos hoje, amigo, companheiro, ali, Deus presente na sua vida. Acabar com as estruturas, né? E você começar a gostar, não de vir na igreja somente, né? Mas gostar de orar, gostar de ler a Bíblia, gostar de louvar ao Senhor, gostar de servir ao Senhor nosso Deus, gostar de falar de Jesus, sem ninguém precisar mandar você falar. Depois, mais um aprendizado aqui, é que ele olhou para dentro dele. Aí Isaías olha para dentro dele e percebe realmente quem ele é. Você já percebeu quem realmente você é? Não olhando aqui, né? Eu estou olhando para a Dila, né? E olhando para mim, fazendo essa comparação, né? Isaías não estava diante de uma outra pessoa.
um outro ser humano. Ele estava diante de Deus, que é santo, 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 na terra e no céu. E aí então ele olhou para ele naquele momento e ele disse: ai de mim, pois eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele falou: eu vou ser consumido agora, porque eu sou um miserável pecador. Isaías se sente assim na presença do Senhor nosso Deus. Como que você se sente quando você está na presença de Deus? Você consegue se ver ainda? Você consegue se enxergar ainda? Resta alguma coisa em você? Quando nós estamos na presença do Senhor nosso Deus, não fica nada em nós. Porque nada de nós e nada em nós é digno do Senhor. Porque nós somos pecadores, resgatados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E continuamos pecadores, aguardando sempre a graça e a misericórdia do Senhor a cada manhã, para que o Senhor nos ajude a caminhar no nosso dia a dia. Abraão, amados irmãos, quando ele estava diante do Senhor, ele reconheceu a si mesmo como sendo pó e cinza. Lá em Gênesis 18, 27. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Abraão, o pai da fé, diante de Deus ele diz: eu sou pó, eu sou cinza, eu não sou nada. Jó descreve, amados irmãos, a sua profunda consciência de culpa, e ele reconheceu a santidade e a majestade de Deus. Lá em 42, 5 e 6 diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu sou pecador, sou miserável pecador, Senhor. Deus queria mostrar a sua glória para Isaías. Isaías precisava também aprender a olhar para dentro dele, porque só reconhece a glória de Deus aquele que conhece olhar para dentro de si e se vê pecador, e se vê pó, e se vê cinza. Um outro momento que quero destacar com os irmãos, estamos no final já, né? A visão da purificação que Isaías tem, né? Isaías, ele se sente daquele jeito, mas ele não se joga fora. E nem Deus pega Isaías e joga Isaías para fora do templo e fora da presença do Senhor. Não. Amados, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós nos humilhamos. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós nos sentimos pecadores. E quanto mais distante de Deus nós estamos, mais nós recebemos glória para nós mesmos e buscamos a glória para nós. Mas quanto mais próximo de Deus, menor nós ficamos. Mais humilhado nós nos sentimos, mais humildes nós somos. Isaías não foi expulso da presença do Senhor. Outro dia uma pessoa disse que queria conversar comigo e ela adentrou o escritório e com lágrimas correndo pelos olhos ela disse: pastor, eu estou me sentindo tão mal, eu estou me sentindo tão pecadora. Eu disse: glórias a Deus, aleluia, que você continue a vida inteira desse jeito. Ela olhou e falou: mas por que, pastor? Eu falei: porque nós temos que nos sentir assim mesmo na presença de Deus. Deus tem que ser esse Senhor soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E que quando nós adentramos a presença dEle, nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores mesmo. Porque é aí que nós somos purificados, é aí que nós somos lavados, é aí que nós somos tratados, é aí que Deus limpa e trabalha e trata o nosso coração. E aí Isaías tem aquele momento sublime da vida dele, né? Onde o anjo vai lá e pega uma brasa. Imagine você, uma brasa lá do altar do Senhor, lá do altar do Santo dos Santos, né?
Você já foi num lugar onde se trabalham com derretimento de prata, ouro, essas coisas, né? A 800, né? A 800 mil graus de temperatura, né? E aí o anjo tira aquela brasa do altar e vem e toca os lábios dele, né? E diz: olha, perdoados estão os pecados. E o Senhor estava dizendo, é o que Paulo diz para nós em Romanos 8:1. A partir de hoje, Isaías, você está limpo, você está lavado do seu pecado. Você é um servo para me servir. Você agora deve ir. E conclui, amados irmãos, exatamente com essa questão, né? Que ele ouve o Senhor dizendo: mas e agora, Isaías? Quem é que nós vamos enviar? Aí Isaías diz, né? Ó Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor chega e diz para Isaías: você entendeu a mensagem? Você compreendeu toda essa visão que eu passei para você? Ou será que eu vou ter que escrever, né? Aí Isaías diz: não, Senhor, eu entendi essa mensagem. Ontem nós estávamos na chácara, né? E eu estava perguntando para os irmãos a respeito do culto de domingo, né? E do tema que nós temos trabalhado, né? E surgiu ali algumas dúvidas, né? Eu precisava de escrever, né? O Senhor perguntou para Isaías: você está entendendo? Você entendeu? O Senhor: eu entendi. Eu entendi. Eu entendi que o negócio é comigo mesmo. E eu estou aqui, Senhor, pode me enviar. Eu vou, Senhor. Eu vou, pode me usar. Amados irmãos, devemos, aqui para concluir, devemos notar que o preparo para o serviço do Senhor passa por essas fases. Nós não passarmos por essas fases, nós nunca vamos realmente estar prontos para fazer essa obra do Senhor, o nosso Deus. Primeiro, nós precisamos saber que nós adentramos a presença do Senhor, nosso Deus. Então é preciso ter muito temor, muito tremor. Nós estamos adentrando a presença do Senhor, nosso Deus. Vamos sentir como Moisés, que olhou: tira a sandália dos seus pés. Vamos entender que nós estamos na presença do soberano sobre todas as coisas, daquele que está parando lá o exército russo. Nós precisamos contemplar a glória de Deus, a santidade de Deus. Perceber que a glória de Deus enche, como nós cantamos também, não só enche a terra, não só enche os céus, mas a glória de Deus enche a minha vida, Senhor. A sua glória enche, Senhor, a minha vida. Eu sinto, Senhor, a tua glória. E eu ouço, Senhor, meu Deus, esses anjos dizendo que o Senhor é santo, e eu me sinto um miserável pecador. Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso, Senhor, do seu amor, eu preciso, Senhor, do seu perdão. E quando nós estivermos na presença do Senhor nosso Deus, nós sentimos que Deus está dizendo para você: meu filho, perdoados estão os teus pecados. Você está sendo lavado e remido no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que por último você possa ouvir também a voz dizendo: olha, a nossa situação é essa. Uzias realmente morreu. Foi um grande rei. Mas quem é que eu posso enviar para tratar com os próximos reis e com o meu povo? Aí Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus não empurra ninguém. Ele realiza a sua obra com alguns que ele quer realizar, aí ele pega uns igual Jonas e ele dá um tratamento com eles ali, né? Mas na maioria das vezes é exatamente nesse sentido. A quem enviarei? Você que tem que dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Por isso que quando há um apelo na igreja, você quer receber Jesus como Salvador da sua vida, a pessoa tem que dizer: não, eu quero receber Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso desse Cristo na minha vida.
Ela que precisa querer. Jesus, como quando encontrou com os seus discípulos, a quem ele iria chamar, lá em Mateus 9:9, Jesus passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e Jesus disse a ele: segue-me. E ele se levantou e ele seguiu a Jesus. Deus quer nos usar para a sua obra, para o seu serviço. Mas para isso você precisa ter um encontro com Ele, resolver essa questão da sua vida. Não? Você precisa entregar prontamente seu coração a Ele. E estar pronto para que Ele possa dizer: olha, vou enviar. E você dizer: é comigo mesmo, Senhor. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e maravilhoso, Tu és grande, Tu és excelso, Tu és soberano, Tu és poderoso sobre tudo e sobre todas as coisas, Pai. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus, Pai. E queremos, ó Deus, sempre, Pai, estar na Tua presença e ter, ó Deus, esse encontro como Isaías na Tua presença, Senhor. Queremos, ó Deus, ter esse encontro, Deus, que nos transforma a cada dia, Senhor. Queremos, Deus, ter esse encontro, Pai amado, que nos molda a cada instante. Queremos ter esse encontro, Senhor, onde nós contemplamos a Tua glória, Senhor, meu Deus, e sentimos que o Senhor governa sobre tudo e sobre todas as coisas, Senhor. E sentir, ó Deus, que tudo está debaixo do Teu querer e da Tua vontade, Senhor. E sentir, ó Deus, que o Senhor quer falar conosco todos os dias, que o Senhor quer nos orientar, que o Senhor quer nos colocar na sua obra, Senhor, porque nós temos que fazer tão somente a sua vontade, Pai. Nós não vamos, Senhor Deus, a sua presença para falar dos nossos desejos, para falar das nossas necessidades, para pedir tão somente, Pai, mas quando nós vamos para a tua presença, nós vamos para, ó Deus, também te servir, Pai. Sair para servir ao Senhor, Pai. Eis-nos aqui nessa tarde, Senhor. Tarde da bênção, Senhor. Usa-nos, Senhor. E fala sempre conosco, Pai, para que o Deus da tua glória se manifeste em nós e através de nós. Amém, amém, amém.